vamos falar de pesquisa, mas não de números. Por quê? Porque as pesquisas elas sempre tiveram destaque, peso importante em todas as campanhas eleitorais. Mas agora, com tudo muito polarizado aí, como tem acontecido nos últimos anos, a divulgação de pesquisa de intenção de voto no Brasil, ela cresceu demais. E na atual corrida ali para o Palácio do Planalto, principalmente, as sondagens divulgadas com frequência aí quase diária têm pautado noticiário e agitado redes sociais e mudando até a estratégia de candidatos. Aí pensando nesse fenômeno que se multiplica e também o fenômeno das polêmicas em torno desses resultados, nas últimas semanas levantamentos realizados em datas próximas mostraram liderança de Lula, deixando porém um questionamento bastante evidente no ar. Qual a verdadeira vantagem que ele teria sobre Bolsonaro? Diz teria, por quê? Porque, a depender do Instituto, essa vantagem varia de 6,1% a 6,1 pontos até 21 pontos percentuais, o que é uma diferença bastante grande, ou não, né? Dependendo aí da pesquisa. E também está muito fora da margem de erro do que as próprias pesquisas dizem que elas têm nos cenários aí em que a distância é muito mais folgada, principalmente. Aí, diante de resultados assim tão divergentes, institutos têm a credibilidade questionada. A cada levantamento, a pressão do grupo que apoia o presidente Bolsonaro aumenta. E aí levou algumas empresas a anunciar que vai, ao invés de divulgar pesquisa aí regularmente, vai passar a divulgar pesquisas somente por mês, né? Todos os meses agora esses institutos. A proliferação dessas sondagens aumentam também as polêmicas e veio na esteira aí de um salto dos institutos. Muitos institutos fazendo pesquisa. Houve um tempo que no Brasil tínhamos o Gallup e também Ibope. Depois veio Datafolha e Ibope, e agora tem vários grupos. Eu tenho algum deles aqui, por exemplo, Datafolha, IPEP, IPEC, IPESP, FSB Pesquisa, MDA Pesquisa, Quest, Paraná Pesquisas, GERP, Real Time Big Data, Futura, Poder Data e Ideia. São vários grupos agora divulgando pesquisas aí quase que diariamente no Brasil. Dá para confiar no que esses caras falam, Aguinaldo Vieira, pensando que tem diferença aqui, 6,1 na última semana de uma pesquisa para uma outra de 21 pontos. Coloca em xeque aqui as pesquisas, esses resultados estão díspares? Eu resumo rapidamente. Eu não confio em nenhuma dessas pesquisas em virtude que o Bolsonaro não está na frente. O dia que ele estiver na frente, eu confio em todas elas. Fernando Tupan. Aguinaldo, vou te contar uma coisa que você vai morrer de dar risada, que é pior que isso aí. Sabe o que o pessoal do PT tá fazendo? Eles estão me mandando releases, quase que diários. Lula na bolsa de apostas está na frente. Exatamente o que você está ouvindo. Bolsa de apostas. Da onde isso? Isso é uma pesquisa falsificada? Olha, eu não tenho nenhum conhecimento de um site que o pessoal vai apostar aqui no Brasil para colocar dinheiro. Quem vai vencer a eleição, se Lula ou Bolsonaro? Isso sim é uma boa piada, Paulo Caetano, você não acha? Eu não sei se é piada. O que eu sei é que, assim, eu fico muito preocupado quando eu vejo uma pesquisa, elas mais ou menos entrevistam o mesmo número aí, entre 2.000 e 3.000 eleitores. Todas essas pesquisas que a gente tem visto nos últimos dias. Elas entrevistam por telefone, talvez presencial também, é uma maneira que por conta da pandemia tem sido realizada essas pesquisas por telefone, é o que se fala ali, né, no escopo de cada pesquisa. Mas a diferença de 6,1 para 21, Pamela, é exagerada. Eu confio em quem? Paulo, eu gosto de lembrar o passado. Eu acho que a gente, olhando para o passado, a gente sempre tem algo a aprender no presente. Na delação premiada do Antônio Palocci, ele disse que o PT usou dinheiro de propina da Andrade Gutierrez para comprar pesquisas que favoreciam a presidente Dilma. Então, partindo
desse relato aí que ele fez, a gente entende o quanto as pesquisas precisam ser vistas com cuidado por todos nós. Eu não confio em pesquisa, já cansei de falar aqui no programa, prefiro observar outros fatores, mas é fato que muitos políticos lançam mão delas para influenciar votos. Então, eu particularmente não presto atenção, não confio, eu gosto mais de ver aí o movimento dos próprios políticos, né, quando abre uma janela partidária, claro, a campanha das ruas, a aceitação das pessoas, redes sociais, eu acho que também tem muito a nos dizer, se você acompanhar ali posts que são feitos, reações, você consegue ter amostragens até maiores do que uma pesquisa faz. Então, isso tudo, eu creio que seja mais saudável para o eleitor formar o seu próprio convencimento, ao invés de se basear aí por pesquisas que, ao que tudo indica, podem ser facilmente manipuladas, influenciadas pelo poder do dinheiro e outros. Ângelo Rigon, dá para confiar nesses institutos de pesquisa? Porque em todos eles, eu tenho aqui o levantamento de todos eles. Por exemplo, Datafolha, quem é que comanda? Por exemplo, a Folha de São Paulo, o IPEC, todos eles aqui têm um tipo de interesse. Dá para confiar, levando em consideração essa diferença aqui? Olha, eu discordo de você quando fala em interesse. Há institutos e institutos. E você não precisa sair de Maringá para ver, por exemplo. Em Maringá você tem institutos altamente confiáveis de pesquisa. E não existiam 3 décadas atrás. Hoje tem um monte. Você pode contratar pesquisa de um monte de lugar aqui em Maringá. Mas a gente sabe, até tem um caso famoso, trabalhei algum tempo no jornal Hoje, fui o primeiro funcionário do Hoje Maringá, e de manhã o dono do instituto apresentou um resultado de uma pesquisa em que apontava uma pessoa em primeiro lugar. Houve recusa, à tarde ele voltou, já estava outra pessoa ocupando o primeiro lugar. Então, há institutos e institutos, porque cada um usa um sistema diferente do outro. Tem uns que fazem por telefone, outros que fazem presencialmente, e são esses feitos presencialmente. É o seguinte, uma coisa é você estar andando na rua, outra coisa é você estar em casa. Então, podem aparecer resultados diferentes. Então, daí, essa diferença entre alguns institutos, até os sérios. Uma coisa, como te falei, é diferente de outra. Agora, que são manipuláveis, com certeza. Quanto pior o instituto, maior é a manipulação. A gente teve, inclusive, o caso do companheiro nosso, francês, que logo na primeira semana dele no Pan News 18 horas, contou o caso de manipulação de uma pesquisa. Então, isso é comum, não é nada. Agora, pela reação dos pré-candidatos, a gente dá para sacar quem está na frente, quem não está, se a diferença está grande ou não está. E aí o pessoal volta sempre a discutir essa questão das pesquisas. Nem todas, é bom se lembre, têm ou usam o mesmo método. Daí, pesquisas com números diferentes. Vamos lá, a gente está conversando aqui enquanto o Rigon está falando, e tem uma coisa que precisa ficar bem esclarecida aqui para todo mundo que nos acompanha. Pesquisas, para ser consideradas válidas, não importa se você acredita ou não, tá? É legislação do que eu vou dizer aqui. Um instituto precisa ser certificado para fazer a pesquisa, e a pesquisa precisa ser registrada lá no Tribunal Superior Eleitoral. Não vale, por exemplo, levantamento de internet, se você faz ali uma enquete perguntando, não vale fazer enquete, por exemplo, aqui no rádio, não vale isso, porque as pesquisas, para valerem e serem dentro da lei, elas têm que ser feitas por institutos que estão devidamente registrados no Tribunal Superior Eleitoral, e a pesquisa também tem que ser registrada. Tá certo? Então a gente está discutindo aqui do que é a lei que rege. Sim. Agora, existem levantamentos que são feitos pela internet, muita gente leva em consideração. Claro que existe, volta e meia a gente recebe no WhatsApp esse tipo de coisa. Mas o que vale dentro da lei é exatamente isso. Olha, instituto registrado, e a pesquisa também tem que estar registrada
principalmente nesse período eleitoral, tá certo? Pamela Bussolini, mais um tweet. Não, só para esclarecer, fazer esse apontamento para os nossos ouvintes, porque sempre tem alguém pedindo para a gente fazer ao vivo aqui, mas nós não podemos. E quanto às postagens de internet, pessoal, não fica olhando assim, uma pergunta Lula ou Bolsonaro. Não, pega uma notícia e vê a reação da notícia, porque daí é algo bem mais imparcial e você consegue sentir ali, fazendo a sua própria pesquisa. É isso que eu acredito e acho que é o interessante de se fazer. Quem, Rafael? Só lembrando, tem uma enquete aqui rolando no chat aqui do YouTube. Pesquisas eleitorais são confiáveis, sim ou não? A única enquete que a gente pode fazer essa. Então vocês participem. Vai lá, Kim. Agora, quanto às pesquisas serem ou não confiáveis, eu acho que o processo em si de você realizar uma pesquisa, ela já gera, querendo ou não, uma desconfiança. E eu posso falar aqui alguns pontos que são interessantes. Porque a pesquisa com resultado, ela pode gerar um conformismo para alguns eleitores. Falar assim, eu não vou votar primeiro porque ele está em primeiro, vai ganhar primeiro turno. Pode ser que ainda gere isso. Não vamos dizer que hoje isso não gera, não vai ter uma pessoa que não vai pensar assim, a pesquisa tá aí, ó, o Lula tá ganhando, então é ele mesmo, vai ter que ser nele, eu não vou queimar meu voto, né? Aquela questão de queimar o voto, não vou no segundo turno porque eu sei que ele vai ganhar no primeiro turno, então acaba, querendo ou não, gerando um processo esse conformismo, então você não muda por conta da pesquisa. Isso pode gerar, sim, uma desconfiança para muitos eleitores quanto a isso. E os segundos antes, né, de você votar na urna, então imagina, muita coisa pode mudar. As pesquisas hoje podem ter, assim, apresentar um resultado para você, mas os segundinhos antes pode te deixar balançado e você mudar seu voto. Isso também pode acontecer. A metodologia, usada na pesquisa também, a quantitativa, a qualitativa, a descritiva, tem várias metodologias, o quanto as pessoas foram usadas para realizar aquela pesquisa. Então, é uma questão bastante complicada de dizer assim, essa pesquisa é confiável. É claro que a pesquisa ela pode ser encomendada por qualquer empresa, qualquer pessoa física, contanto que ela cumpra esses requisitos que o Paulo colocou, e é do interesse de quem contratou, óbvio, interesse do Lula, interesse do Bolsonaro, interesses das grandes empresas, dos bancos, para ver os próximos passos de investimentos que o banco vai adotar. Tudo isso tem os interesses escusos nessas pesquisas. Ou não escusos também, né? Pode ser interesse republicano, é interesse, Kim. É claro, eu estou dizendo, vai depender do seu interesse. Se tu quer fazer, vai lá e faça, tanto para o seu negócio quanto as coisas pessoais. E claro, tem aquela questão da temperatura do asfalto, né? Que eu posso dizer que vamos para a rua para ver se é realmente isso que está acontecendo. Então, acho que meu resultado, do que eu posso responder, é que para mim pesquisas não são confiáveis, nunca foram. Não é porque é Lula, não é porque é Bolsonaro, não é porque tem Pablo Marçal, não é porque não sei o que lá. Não, nunca foram confiáveis, porque realmente tem os seus interesses por trás. Ela é, sim, parcial. E isso é sem dúvida nenhuma. O Reginaldo. Não, só para complementar, realmente, nisso eu concordo com o Kim, que acho que não deveria nem ter pesquisa, porque isso pode influenciar, realmente ainda tem aquela população, uma boa parte, eu acredito, né, de não vou perder meu voto, então eu vou com o fulano que está lá na frente. E isso, nós tivemos casos aqui em Maringá, de pesquisas que foram compradas e noticiadas na época, acho que até no dia da eleição, podiam ser publicadas nos jornais e pode ter mudado o resultado das eleições. Eu acho que não precisaria ter pesquisa. Talvez 6 meses antes, 4 meses, mas durante 2, 3 meses da eleição, porque isso influencia. As pessoas ainda são burras o suficientes para acreditarem nas pesquisas e mudar o seu voto. Isso não poderia sim não ter, 3 meses antes, não ter nenhum tipo de pesquisa. Ângelo Rigon, tweet. Não, só para acrescentar que, como o Aguinaldo falou, há institutos de pesquisa que acabam tentando influenciar. Mas isso, o eleitor tonto é uma espécie em extinção. Você não pode confundir enquete com pesquisa. Pesquisa, obrigatoriamente, você tem que ter estratificação, você tem que ter, não é matemático, eu sempre esqueço o nome desse profissional, mas tem que ter um profissional da estatística, tem que ter um estatístico, a estratificação, não é aquele negócio de botar uma pergunta na rede social
para um nicho responder. Então, muito cuidado com o que você vê em nichos, pois não refletem o panorama geral, que só uma pesquisa bem feita pode apontar, Paulo.